Bom, meu nome é Max, representante da Calvé aqui no Brasil, e vamos passar um tempo juntos para treinar vocês, né, como vendedores da loja, atendendo os clientes, o consumidor final, né, da Calvé, que meu trabalho é vender para o importador que vende para vocês e que finalmente entrega na mão do consumidor. Então, meu objetivo é responder suas dúvidas, passar informações, explicar um pouco da história da Calvé, como ela encaixou na história do vinho francês. São 200 anos de história, né, para começar, é uma das vinícolas mais antigas da França, uma das famílias mais importantes na história da viticultura francesa. Vamos explicar um pouco tudo isso da marca, como ela mudou. Você viu que tem um vinho por região quase, né, da França. É a única marca que tem a capacidade de produzir vinho em cada região produtora da França. Isso eu vou explicar um pouco também. Aí vamos aproveitar para falar das regiões da França, as regras de produção de vinho, o que dá o gosto de um vinho. Às vezes parece um pouco complicado os nomes da França, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para vocês. Eu sempre falo que não dá para conhecer todos os vinhos, mas você pode ter umas regras que você vai aplicando a toda a região. Aí se você tem uma dúvida, você já sabe, esse vinho vem mais dessa região, tem mais chance que tenha tal tipo de característica. Isso é um pouco o exercício. Você pode passar, vou explicar um pouco sobre a história para começar. Então, 200 anos, tem que pensar que 200 anos atrás era 1820. Aqui era final da colonização, né? Nem era república ainda. A França nem se fala como era. O mundo era muito diferente, isso que é interessante pensar. Quando o senhor Calvé, que é o nome do fundador da marca, Jean-Marie Calvé, começou a fazer negócios na região de Bordeaux, com a ideia de colocar o nome dele, né, na produção que ele vendia. Hoje é muito comum falar de marca, falar de pôr o nome nas coisas. Na época não era tão comum, não tinha Nike, não tinha todas as marcas que colocavam o nome. Então era uma forma de garantir a qualidade da produção quando exportava, né? Porque o negócio começou na exportação. Acho que pode passar na próxima também. Não tinha toda a tecnologia que tem hoje para rastrear o produto, para saber de onde vinha o produto. Então, o fato de você colocar o nome nos seus barris de madeira quando você exportava o vinho era uma garantia de qualidade para seus clientes, distribuidor, consumidor. O povo começava a identificar, dizer, eu gostei desse vinho que chama Calvé, eu vou continuar tomando ele. Eu não gostei, eu prefiro saber que eu gostei, que tem referência, do que não tem. Aí você tem tudo um pouco a história da família. A empresa em si ficou 4 gerações na família antes de ser vendido para a empresa que eu trabalho, que chama Les Grands Chais de France, que é o principal produtor e exportador de vinho francês. Aqui você tem um pouco também de fotos antigas, porque para os 200 anos da marca foi feito um grande trabalho de pesquisa histórica. Muitas curiosidades foram achadas que mostra como o Calvé sempre foi uma referência e pioneira no lado das técnicas de produção e de exportação de vinho. Por exemplo, aqui é uma foto de 1900, era o primeiro elevador de barril de madeira nas fábricas de vinho. Então, na época, a maioria do vinho era vendido diretamente no barril de madeira para o barco. E aí tinha um elevador para subir de andar, para armazenar na adega da temperatura mais fria, e depois para tirar, para mandar para a rua, para os caminhões, para os navios. Essa era a casa Calvé em Bordeaux, também uma casa bem bonita, bem importante. E vamos passar que eu vou explicar um pouco mais da história dentro do... Bom, isso é o que eu já expliquei nas 3 gerações, e hoje a família Helfrich, que são os donos da LGCF, que é o principal produtor e exportador de vinhos francês.
pode passar para a próxima para ver um pouco de história aí. Aí você tem a rota do Jean-Marie Calvet, que começou a trabalhar no Rhône. Essa região aí, que vamos ter 2 vinhos, Côtes-du-Rhône e Châteauneuf-du-Pape, ele nasceu aqui, já uma região que produzia muito vinho. Só para dar uma ideia, aí tá a Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, e aqui tem Bordeaux e Oceano Atlântico, Inglaterra e América. O Rhône é uma região que produz muito vinho, só que comparando com Bordeaux, a questão de infraestrutura, Bordeaux era o maior porto, um dos maiores portos da França. Então, o que acontecia de comércio naquela época, 200 anos atrás, passava por Bordeaux. Era uma praça muito importante de comércio de vinhos e de outros produtos, obviamente, mas como a economia era muito voltada para o vinho, acontecia muitas coisas. Então ele foi para Bordeaux para fazer negócios, onde acontecia muitas coisas, e exportar seu vinho. Como ele já tinha família no Rhône, exportava vinho do Rhône e vinho de Bordeaux, já várias regiões. E aí foi fazer também negócios na região da Borgonha, que era bem reconhecida para as qualidades dos vinhos, também produzia menos do que Bordeaux, mas de alta qualidade. Já tinha na época 3 regiões onde se produzia vinho de Calvet. Tem algumas fotos por aí da Borgonha com casa de Calvet também nos anos 1800, que era uma praça muito importante. O que vai ser interessante depois, vou explicar um pouco mais na hora de falar do Saint-Émilion e de Bordeaux, como se exportava o vinho, da onde que veio todas as tecnologias. Alguém me lembra de contar a história da exportação por cidade, da onde que vem essa divisão por cidade? E aí tem outra curiosidade que é muito interessante, não dá para ver esse rótulo bem no detalhe aí, mas você olha no Instagram depois. Calvet era o principal negociant, ainda é o principal negociant na região de Bordeaux, desculpa. E durante muito tempo tem os grandes chateaux que vocês talvez já ouviram falar, Rothschild, Cheval Blanc, Ozone, Latour. Eles produzem vinho caro, mas não produzem em quantidade alta. O Calvet era um dos primeiros a ter uma linha de engarrafamento automatizada de garrafa mecânica, né? Nos anos entre 40 e 60, e eles não tinham. Aí comprava a produção inteira, engarrafava e podia vender com o logo da Calvet. Aí você vai achar muitas safras desses vinhos muito caros, Sauternes, Chateau Yquem e tudo isso com o logo da Calvet, engarrafado por Calvet. Daquelas épocas, é muito importante, já para mostrar o poder da marca naquela época. Você pode passar nas próximas. E aí é como nós hoje temos como desafio de desenvolver, comunicar e manter essa tradição, né? O objetivo são 2, né? Manter a tradição de 200 anos e desenvolver, não perder também o mercado que foi conquisto. Isso é trabalho de todos nós. Como passamos essa mensagem de ser a referência em vinho francês, com vinhos que são feitos em cada região da França, da forma mais simples e mais acessível possível para o consumidor. Esse é um aspecto que é muito importante também. Por isso que eu faço esses treinamentos, porque um vinho que sai da França, pega um barco, chega no Brasil, passa para Cantu, chega para vocês, é um caminho que é muito grande, uma logística que é bem complexa, e para o consumidor é importante se sentir o mais próximo possível também do produtor, da vinícola, da história que tem atrás de cada garrafa. Então, essa mensagem que vem de lá, temos que achar uma forma também de dar para o consumidor. É muito importante tudo isso, e é esse o objetivo, né? É responder as suas dúvidas aí. Tem dúvidas sobre o que eu já falei para começar? Qualquer coisa você pode me interromper.
Então, nosso objetivo hoje esse ano vai ter uma grande renovação da identidade visual da marca, com alguns produtos focos. Entre eles vai ter o Chablis, vai ter o Chateauneuf, vai ter o Saint-Émilion. Alguns rótulos vão mudar e vamos trabalhar sempre para ter um passo na frente dos outros produtores franceses e tentar brigar com aqui, Chile, Argentina. Hoje 200 anos atrás, a França era o maior produtor, hoje tem muita concorrência diferente, tem que chegar com uma mensagem clara e explicar da melhor forma possível o que estamos fazendo. Aí eu vou entrar um pouco no detalhe, você pode passar na slide, sobre os valores e os diferentes, pode passar as diferentes detalhes da França. Isso eu já expliquei. A técnica sempre foi muito importante, né? A gente tem uma piada entre o primeiro elevador de barril de madeira aí 100 anos atrás e hoje é um estoque de pallet alto nível que é automatizado, tem um robô que pega o pallet para entregar. Não tem, deve ser a única vinícola na França que tem. Então, é para mostrar que sempre foi a vinícola mais inovadora. Também tem outra coisa que é muito importante, você pode passar. Tem um enólogo muito famoso que chamava Émile Penaud, que é conhecido por ser o pai da enologia moderna entre os anos 60 e 90, trabalhou na Calvé e criou muitas técnicas novas de vinificação, de conservação do vinho, melhorou muito a técnica de produção. Esse também é muito importante para a história. Hoje, para falar de venda também, vende 12 milhões de garrafas em 140 países, quase todos os países do mundo você pode achar uma garrafa de Calvé, então é muito importante, tem uma distribuição que é muito grande com o objetivo de compartilhar um pouco da história da França para o mundo. Isso sempre foi o propósito da marca, é uma marca que é focada na exportação, sempre foi, porque o Jean-Marie Calvé começou para a exportação de Bordeaux para a Inglaterra. E isso é o objetivo. Então, como produtores franceses, temos que achar a forma de falar com 140 países. Então, essa forma tem que ser o mais simples possível, uma linguagem mais clara possível. E isso que vamos tentar passar aqui. Aí, o que eu estava falando, os grandes vinhos em garrafa com a logo da Calvé na época, a distribuição e o foco na produção também. Isso é a história do enólogo Émile Penaud, que fez muito para a enologia no mundo, na França, e obviamente testou para a marca Calvé. Como que ele chegou a fazer isso? Porque a empresa deixou para ele a liberdade de pesquisar, era inovadora nas técnicas científicas usadas no vinho. Tem que pensar que 200 anos atrás não tinha ciência, basicamente, né? Não tinha laboratórios como tem hoje. Aí começou na produção de vinho entre os anos 30, 40, 50. Foi uma das primeiras a ter laboratórios para fazer testes, para analisar o que estava acontecendo atrás da uva, qual tipo de uva, qual tratamento era os melhores. E a maioria das vinificações são feitas dentro da casa, o que é muito importante, porque controlamos a parte do processo, da qualidade, fazemos o vinho que queremos fazer, queremos coproduzir cada ano a mesma qualidade de vinho. E a marca que tem 200 anos, que obviamente se tornou referência com o tempo, com a longevidade e com a consistência na qualidade. E aí vamos começar a fazer provas, degustações aos poucos, e aos poucos eu vou entrar no detalhe da produção de vinho da França, as questões sobre regiões. Já vamos responder várias dúvidas que você deve ter sobre os produtos. Aí eu vou passar 3 minutos
para explicar para você 3 coisas que vocês vão poder entender tudo sobre o vinho francês, né? É tão fácil assim. É tão fácil. Você anota aqui que são as coisas mais importantes para vocês. O que dá o gosto no vinho? É uma pergunta. O que pode... Certo? O que é o terroir? Aí. Certo. 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 Que mais? Manejo é a transformação. Certo. Terra, transformação. E que mais? Fermentação. Sim, vamos entrar isso com o manejo, né? É o processo técnica de transformar sua uva em vinho, né? Então, obviamente, sim. Qual técnica você usa para transformar a sua uva? A terra que dá o gosto no vinho. Por que a terra dá o gosto? E temperatura é a terceira coisa muito importante. A temperatura, que é o sol, basicamente, vai amadurecer ou não sua fruta. É básico assim, né? Porque produz mais fruta em regiões mais quentes, porque o sol faz amadurecer as frutas mais rápido. É básico assim. Aí, no Brasil é um país que produz muitas frutas, tem muito sol. A terra é um pouco mais complexo. A terra, ela pode ter, não sei se dá para ver aí, pode ser mais areia, pode ser mais pedras, na região do Rhône, por exemplo, é muita pedra, calcária, argilo, ou pode ter areia, terra mesmo. A composição da sua terra, ela vai ter influência sobre como a planta vai se hidratar. A raiz da planta, ela vai buscar água, né, e nutrientes dentro da terra. Então, por exemplo, que é terra muito calcária, a raiz ela vai buscar a água muito fundo e as pedras elas funcionam igual umas esponjas, né? Elas ficam molhadas, ela absorve um pouco da água e vai descarregar aos poucos a água, funcionando como um regulador de hidratação da planta. Então tem muitos mecanismos que estão acontecendo com diferente terra que vai dar velocidade de crescimento diferente na sua uva e gosto diferente da sua uva. Tem um gosto, por exemplo, que se acha em vinhos brancos e rosé, que chama a mineralidade, que o fato do vinho ficar muito seco e tem uns gostos de pedra, né? Vamos ver junto se a gente consegue perceber isso, que vem realmente do fato da sua planta crescer em pedras como calcárias, vai dar mais acidez no vinho, basicamente. Então isso é um gosto que é muito importante, um pouco complexo de entender, mas é muito importante e é por isso que dentro de uma mesma região, se pegar Loire ou Bordeaux, você vai ter sub-regiões que produzem um vinho de gosto diferente. Então Bordeaux, por exemplo, o clima é o mesmo em toda a região, mesmo sol, então o fator do sol é a mesma coisa. As uvas vão ser mais ou menos a mesma, aí podemos entrar no detalhe mais depois, mas dependendo de qual cidade você está, a composição da terra vai ser muito diferente. E por isso que um Saint-Émilion, um Pomerol, um Margaux vai ter um gosto diferente. Isso é muito importante entender. E se você entende que o gosto de vinho é sol, terra e transformação do ser humano, essa mistura de 3 é o que chamamos de terroir, você entendeu tudo do vinho francês. É só isso. Aí o que tem que lembrar para facilitar? França é bastante central dentro da Europa, então vocês têm regiões que são mais no norte, que são clima mais frio. A região que nasci, por exemplo, Alsace, é uma região que no inverno pode chegar a menos 10 e no verão mais 30. No sul, mal chega a 0 grau no inverno e sempre vai estar entre 15 e 30, vai estar mais próximo das temperaturas que conhecemos aqui, um pouco mais no sul do Brasil, vamos dizer até Florianópolis. Então não está tão frio aí, está um clima mais quente, com mais sol. Então as uvas elas amadurecem mais rápida,
vai dar uvas com maior concentração de açúcar, por ser mais maduras, por ter mais sol. E aí que você vai achar vinhos com mais corpo, vinhos tintos mais concentrados, como o Rhône, aqui, sul da França, Châteauneuf-du-Pape, sul da França, Bordeaux, Saint-Émilion, sul da França. E o norte, Borgonha, Chablis, branco, Chardonnay branco, Pinot Noir, tinto leve, Alsace, Riesling, Pinot Gris e Loire, que estão se interessando aqui. Loire, uma região... Vê aí o slide, porque você vai passando, tem um foco mais na Loire, 2, 3 slides para lá. A gente vai ter que navegar um pouco entre essas regiões para entender isso. Aí Loire, você vai ver, bom, é uma região grande. Você consegue ver aí o mapa da França? Paris e a região da Loire é basicamente entre Paris e o oceano, aqui. Então, uma região fria em termos de temperaturas, grande em termos de superfície, produz bastante uva. E uma outra coisa que é muito importante, passa o rio que chama Loire, que sempre tem uma influência muito grande. Você vai ver depois, vamos mostrar quando vamos voltar na questão das regiões. As grandes regiões que produzem vinho na França e no mundo sempre estão ao lado do rio ou do lado de uma montanha. Sabem por quê? É uma questão de terra, basicamente. Você vai achar a maior diversidade de terra perto das montanhas ou perto dos rios. Por quê? Esses rios aí, eles eram muito maior antigamente. Com o tempo, estamos falando de 10 mil, 20 mil, 30 mil anos, foram diminuindo, liberando espaços de terra aonde a berra do rio é onde se planta uva. Tem região Assis na Alemanha, que são muito famosos na berra do rio, e na França, obviamente. Vamos supor, cada 5 mil anos baixou 5 metros o rio. Cada 5 mil anos mudou a composição geológica da Terra. Cada 5 mil anos você vai ter tipo de terra diferente. Então você tem capas geológicas, né, que cada um reflete uma época, que você vai achar diferente aí e vai dar certo, vai dar uma diversidade de uva muito diferente. Mesma coisa com as montanhas, são duas placas que se encontram, aí cada placa vai ter a composição geológica diferente, uma quebra a outra, é assim que forma uma montanha, e na berra da montanha você vai ter muitas terras com composição geológica diferente, por isso que Borgonha, Rhône, está perto dos Alpes, você vai achar muita diversidade de terra, o que dá muito certo para fazer crescer o vinho. Aí você vai ter um pedaço que produz mais acidez, um outro que produz mais corpo e vai poder fazer uma mistura perfeita. Muito importante, também não precisa entrar muito no detalhe, mas é interessante vocês entenderem por quê. Não é por própria vontade, porque tem razões que deu certo, acharam com o tempo que dava muito certo aí, conseguiram explicar. A terra é muito importante. Vamos lá agora, falar das coisas sérias, as coisas importantes, o prazer do nosso Rosé d'Anjou aí. É o mais vendido da linha, depois da categoria varietal. O que é Rosé d'Anjou? Anjou tem uma cidade que chama Angers, por aí, não dá pra ver onde está, tá por aí. É a sub-região que está perto dessa cidade. Chama Angers. A região que está na periferia dessa cidade é a região de Anjou. Então é uma sub-região por aqui. Região fresca, então Loire produz principalmente brancos, Sancerre, Pouilly, espumantes, rosé, com uma vinificação muito especial. Eu vou explicar um pouco aqui. Vamos degustar primeiro e depois eu falo, porque é melhor assim cada um faz sua própria ideia e depois a gente vê como que ele é feito.
Bom, primeiro a gente olha sempre a cor, né? Você pega um fundo branco para tentar ver a cor. E aí você vai comparando com os outros rosé que você tem. A comparação assim vai ser fácil. Qual dos dois que é o mais claro? Qual que é o mais escuro? Esse é o mais escuro, né? O vinho é um pouco mais escuro. Da onde que vem a cor do rosé? A uva tinta. Exato. A uva tinta ela tem um suco branco. Né? Para fazer um vinho tinto, você deixa o suco em contato com a casca da uva. Isso que vai dar cor, sabor de tanino e várias coisas. E para fazer um rosé, você simplesmente para no meio do processo e ele sai metade branco, metade tinto. Então assim que se faz um rosé. Uvas usadas aqui são Cabernet Franc e Grelot. Não são muito famosas essas uvas, por isso não é importante lembrar o nome dessas uvas. Grelot. Eu não quero incomodar vocês com as uvas. O mais importante é aqui, da onde que elas vêm. Cabernet Franc é uma uva que se usa em blend de Bordeaux, é uma uva que traz acidez e é uma uva que cresce bem aqui na região da Loire, mas para mim não é o mais importante é entender como que é feito esse vinho. Vamos lá cheirar um pouco, ver o que estamos achando de aromas. Ele é muito aromático, não é? É fresco, O que vocês acham? Sim, é um vinho nas categorias dos bem perfumados, bastante aromático. Aí eu não gosto muito de achar um perfume específico porque o cheiro ele é muito pessoal, mas ele iria mais no lado dos bem frutados, bem cheios em termos de aroma, fruta, né? Fruta como pêssego, fruta branca, lichia, todas essas frutas de carne branca, é desse lado que ele cai. Agora a boca, então, ele tem aroma exuberante na boca quando chega, muita presença de aroma, muita fruta e uma doçura que parece que você... Exato, isso que me pede, isso eu vou falar um pouco. Bom, vocês já viram que é um vinho perfumado e doce, então as uvas basicamente são uvas aromáticas e ele tem um método de vinificação que é dentro, porque o rosé d'Anjou tem que ser adocicado. Só para falar um pouco do processo, também não quero entrar muito no detalhe, mas como funciona, né, a fermentação, a vinificação, o açúcar da uva ele vai se transformar em álcool. É por isso que regiões que são mais quentes, que têm uvas com mais açúcar, como o Rhône, vai dar vinhos com maior álcool, teor alcoólico, né? 14 graus, até 15 para alguns, porque o teor de açúcar da uva já é mais alta, então você vai ter uma transformação, uma geração maior de álcool. O que acontece aqui é que você não vai transformar todo o açúcar em álcool. Aí o que acontece? Fica um pouco de açúcar da uva, e o teor alcoólico é mais baixo. Aí é um teor alcoólico entre 10 e 11, quando a média do vinho é 12, 12,5. Então você tem isso, que deixa um açúcar residual bem alto e não vai transformar tudo em álcool. Isso, vai ter mais açúcar para fazer um rosé d'Anjou. A gente está falando talvez 20 gramas, também nada de exagerado. Um pouco menos de álcool, o que dá um vinho muito fresco, muito fácil de tomar para os aperitivos, quando está quente, para harmonizar com moquecas, pratos que têm especiarias. Eu vou falar um pouco mais de harmonizações depois. Você sempre busca no vinho que você não tem na comida, então uma comida que teria especiarias picantes, seria gostoso cortar com esse que é leve e adocicado, ou de aperitivo. O paladar do iniciante gosta bastante desse vinho. E comparando com o Provence é um vinho sul da França, terra calcária, acidez, sabor também, mas muito mais acidez. Então você vai achar mais leve em termos de boca e de presença, quando você tem mais presença
e vai ser um pouco os dois contrários. Vamos provar isso também para ver o... Sim, ceviche, comidas japonesas, harmoniza bem. Frutos do mar, harmoniza bem com vinhos rosé, mas um fruto do mar que é gorduroso, um camarão na manteiga, e harmonizar mais com uma coisa seco, como um Provence, por exemplo. Agora pega uma moqueca que tem picante, as coisas picantes harmonizar bem com coisa um pouco mais doce, justamente para criar esse equilíbrio de com a minha boca tá ardendo, eu vou calmar com outra coisa. Você sempre procura fazer um equilíbrio. Quando você prepara um prato, se ele é muito salgado, ele não vai... O sal traz sabor, é bom. Se ele é muito salgado, você desequilibra seu prato para um lado, porque não é legal. Se ele é muito gorduroso, também é desequilibrado. Aí quando você faz um prato, sempre busca o equilíbrio de ingrediente. Quando você faz uma harmonização, é como juntar outro ingrediente nessa harmonização, nesse prato. Então você sempre vai buscar o contrário no vinho do que você já tem no prato. Então, um prato gorduroso vai buscar acidez, tanino no vinho para equilibrar a gordura que enche sua boca. Você quer um vinho que vai lavar um pouco. Por exemplo, isso aí, espumantes brut, com sobremesa é excelente, porque sobremesa doce vai cortar com acidez e as bolhas do espumante. Também, obviamente, espumante sempre se toma de entrada também. E harmoniza bem com queijo. Não sei se vocês já fizeram degustação nesse sentido. Mas são coisas que são interessantes de experimentar também. Se tem queijo aqui, pode experimentar. É uma ótima ideia. Aqui estamos degustando uma novidade que foge um pouco das nossas denominações de origem tradicional, porque é um espumante que está sem denominação de origem. São uvas francesas de método Charmat. São dois grandes processos, né, para fazer o espumante. Charmat é dentro de um tanque grande, tem um custo de produção mais baixo e faz vinhos mais frutados. O outro é método tradicional, que é dentro da garrafa, como o champanhe. Dentro da garrafa, a segunda fermentação, demora mais tempo, é mais caro e vai ter gosto mais amanteigado, gosto mais complexo. Aqui é para fazer um vinho mais fresco, mais frutado, com uma apresentação muito legal, para apresentar e fazer, fazer concorrência aos Freixenet e outras categorias de mercado que são muito interessantes. Primeiro, falando da cor, você já pode ver que ele tem mais a cor salmão, próximo dos Provence, né? Cor mais clara. Ele é feito principalmente com uvas do sul da França, região entre Languedoc e Provence, que são Grenache e Cinsault, que são as uvas que são as principais uvas do blend da Provence, Grenache e Cinsault, e um pouco de Muscat, que é o moscato, né? Na França chamamos de Muscat, que é uma uva, tem 10%, que dá um aroma gigante nos vinhos. Grenache é o principal. Aí, como são uvas que tem... Grenache é usado no Côte-du-Rhône e no Provence, mas são uvas que tem muito tanino na pele, aí se deixa pouco tempo em contato, só para pegar um pouco de sabor e de cor. Por isso que está mais do lado claro esses vinhos. Vai ver a bolha fina e sempre no final, é isso que eu esqueci de falar sobre o Rosé d'Anjou. Você viu que o Rosé d'Anjou ele é vinificado para ser um vinho mais doce. Para manter o equilíbrio, e isso você vai ter uma consistência em toda a linha, o enólogo sempre busca que o final tinha um pouco de acidez, porque a acidez ela gera saliva na sua boca e o cérebro associa com vontade de retomar. E isso é essencial para você não saturar o seu gosto, o seu paladar e querer tomar mais e não enjoar dos vinhos. Então você vai ver que tanto o Rosé d'Anjou, que é doce na presença da boca, ele termina com um pouco de acidez interessante e todos os vinhos da linha vão terminar assim, porque é essencial não saturar a sua boca e continuar a ter a vontade de tomar mais, não enjoar, né? É o equilíbrio que você tem que achar.
É um equilíbrio que você tem que achar. Os Espumantes lançou metade do ano passado. É uma garrafa que foi feita exclusiva para... Ela foi feita exclusiva para a empresa. E é para lembrar também um produto bonito, que lembra joia, que lembra um presente, que é uma coisa bem trabalhado, né? O objetivo é ter um produto que seja bem trabalhado desde a uva até a garrafa para presentear, porque você também... É um produto que vai custar entre 100 e 150, imagino, na ponta. Não é o espumante mais barato, também é bem mais barato que o champanhe, mas é um produto para presentear, um produto que tem que ter um certo nível também para aproveitar para presentear. Você vai ver aí, tem a foto da garrafa do Provence um pouco depois, eu acho, só para mostrar para eles que ela fica igual. Vai ser aí, será que aparece? Aí. A garrafa fica igual em termos de motivos que a do espumante, vai chegar assim, nova também, já tá. Vai ficar bem. Não, vai ser a rolha tradicional, mas a garrafa é bem bonita nesse mesmo estilo que lembra joia, diamante, né? Pedra cortada. Isso é bem bonito. Isso é uma terra também que subiu bastante em termos de valor, então tem que acompanhar também com a apresentação do produto. Vamos passar no Chablis, vamos entrar um pouco na Borgonha. Vamos falar um pouco de Borgonha também. É muita coisa que temos que falar, então peço desculpas se não podemos entrar em todo o detalhe, mas sempre as mesmas bases. Qual que é a temperatura dentro dessa região? Vai ver. Norte da França, região mais fria, então região que vai produzir com mais acidez, a uva vai amadurecer mais tarde. Borgonha é muito fácil e muito complexo. É muito fácil porque você só tem duas uvas, principalmente Pinot Noir e Chardonnay. Então o Chablis é só Chardonnay, você não tem que cantar muito. Aí é muito complexo porque essas duas uvas, dentro dessa região muito pequena, elas vão dar vinhos muito diferentes. Então vocês têm lugares na Borgonha, onde a mesma montanha vai produzir um vinho de 1.000 euros a garrafa e um vinho de 20, de 15 euros a garrafa. É uma diferença gigante só por uma questão de terra e de orientação ao sol, né? Isso eu não falei também, mas a questão da montanha, né? Por que a uva era plantada na montanha? Porque chega até... Se você está assim, as suas uvas ela pegam o sol só no meio-dia, um sol optimal. Quando é assim, você vai acabar pegar mais sol do que quando é plano. Então na Borgonha é simples. As partes mais planas são as partes de entrada, que produz o vinho, o primeiro vinho, e a montanha você vai ter os Grand Cru, Premier Cru, que produz um vinho de maior qualidade em termos de terra e de exposição ao sol. Então, Chablis é uma região que é um pouco afastada da Borgonha, né? A Borgonha aí você vai ter Chablis ao caminho para Paris. É um vinho branco que ficou famoso porque sempre foi consumido em restaurantes em Paris. Vinho caramelizado perfeitamente com todo tipo de fruto do mar. 100% Chardonnay. Não passa por madeira, é frescor, frescor, frescor e muito aroma. Você vai ver aí que é um pouco amanteigado, tem toque de contato com leveduras, não. Sim, é característica do Chardonnay e o tempo que ele passa em fermentações com as leveduras indígenas da uva, né? Vai dar um gosto. Quanto tempo você deixa o seu vinho descansar, pegar o gosto, trabalhar, vai dar mais complexidade. Isso vem realmente... E você vai ver, a barriga pode exagerar esse lado, por exemplo. Eu sempre falo que a barriga é a maquiagem do vinho, né? Ela pode ser usada de uma forma sutil, traz várias características no vinho tinto, é usado para descansar, para oxigenar. Isso, você tem que lembrar que
o primeiro uso da barriga de madeira é o transporte. Né? Desde os romanos, você usava a barriga de madeira para transportar o vinho. Isso que eu vou explicar mais na parte do Bordeaux. Eles descobriram que a barriga dava umas características no vinho só na hora que 100 anos atrás chegou o inox e outras técnicas para fazer o vinho perceberam que dependendo de como você armazena seu vinho vai dar um gosto diferente. O que a madeira traz diferente? Obviamente tem um gosto de madeira, hoje é trabalhado, a sua barriga de madeira ela é preparada, ela é queimada para dar gostos mais tostados, então tem todas essas técnicas que são trabalhadas. E dá uma oxigenação no seu vinho. Então, o tinto ele vai se oxigenar, cair o tanino e o branco também vai pegar alguns gostos. Mas o gosto de amanteigado exagerado pode ser dado sim pela madeira, mas também vem das leveduras do vinho. Bom, aí o Chablis é um vinho que tem gordura e acidez. Vamos lá degustar todo mundo junto. Ele tem um cheiro amanteigado bem presente, muito selado. Isso com queijo camembert, é maravilhoso. Brie, todo tipo de queijo muito bom. Exatamente, fondue de queijo, pizza de 4 queijos. Excelente. Tem uma pizzaria que fazia a borda recheada com catupiry uma vez. Você vai ver que esse final não tem muita acidez. Tem um pouco. Ele é mais do lado do aroma. Sim, vamos comentar todo mundo junto. Deixar vocês falarem aí. Bom, o que você achou? Não senti tão amanteigado. Estamos chamando esses tons enjoativos, tá? Exato. Isso da onde que vem isso no Chardonnay que você já tomou? Novo Mundo, Chile, Estados Unidos, eles usam muito a madeira, o que eu falo de maquiagem, para dar gosto. A madeira não deveria ser usada para dar o gosto, ela é usada para ajudar a expressão, deveria ser, né, para ajudar a expressão da própria uva, né? Então, quando não precisa, aí porque o terroir e a própria levedura dá muito gosto de madeira, não precisa colocar mais. Aí quando às vezes tem uns vinhos que não dá tanto certo, você usa a madeira para dar o gosto, mas não é o certo de produzir, não deveria ser assim. Deveria ser mais um acompanhamento do que... As leveduras que estão presentes no vinho, elas podem fermentar e passar de malic a lactique, é assim que se fala em francês. É isso. Então, um tende mais... Como dizer? E quando você faz essa segunda fermentação, vai relaxar um pouco o seu vinho, ele vai passar a ter um gosto mais leve, mais, que puxa mais para o lado do queijo e da manteiga e do leite do que para o lado de muito acidez. Basicamente, isso o gosto que dá. Um pouco complexo, mas é isso que você achou? Ficou claro? É um pouco complexo. Mas isso é feito na garrafa ou É antes. É um processo de... Você faz seu vinho... É complexo. Você faz seu próprio vinho, você pega a uva, deixa ela fermentar. Depois tem um grande processo aí para esses vinhos que ele fica muito em contato com as próprias leveduras. Em francês chama surlis, o depósito de leveduras que fica embaixo do tanque ou do barril de madeira ou do tanque de inox. E esse contato ele vai trazer um gosto adicional no vinho. É um gosto, a levedura ela traz esses gostos de tostado, de amanteigado, de iogurte às vezes. E essa segunda fermentação maloláctica ela vai
operar durante esse processo para amadurecer o gosto do seu vinho e chegar a esse cheiro de manteiga gostoso que você tem no vinho. Eu faço cerveja. Certo? Eu faço em casa. Quando os outros Chardonnay da Borgonha vai ser dos lados dos mais pesados e manteigados. O Chablis é ótimo para acompanhar com mais com o lado dos frutos do mar, quando os outros Chardonnay da Borgonha já é carne branca, molho branco, esse tipo de comida. Agora, Chablis é como qualquer outra região da Borgonha, dentro da mesma região. Primeiro, eu queria só falar um pouco do aspecto comercial. Aqui no Brasil, tem duas grandes denominações que custam acima de 200, 250 reais na ponta, que vende muito em termos de volume, é Chablis e Châteauneuf-du-Pape. São duas denominações que são muito conhecidas aqui no mercado, o brasileiro conhece muito, faz muito tempo que o Brasil importa essas denominações e vende muito bem, o cliente vai procurar, são bem famosas, tem uma importação cada ano consistente. Vamos falar das categorias rápido. Borgonha, como eu expliquei, regiões planas vai ser o primeiro nível, depois a região intermediária na montanha, que pega a melhor exposição no sol, que tem a melhor terra, vai ser Premier Cru, Grand Cru, e a de cima também vai ser o Premier Cru, o normal. Petit Chablis, Chablis Premier Cru, Chablis Grand Cru, é só classificações aonde são os lugares melhor em termos de exposição no sol, terra e colheita da uva. Isso vai qualidade, 4 graus de qualidade. Então, Petit Chablis, primeiro nível de qualidade. Chablis, que mais produz, é nível normal de qualidade. E aí você vai ter duas categorias acima, que são muito mais caro e produção muito menor, que vai ser o Premier Cru e o Grand Cru. Então você pode ter um leque de Chablis que vai de 200 até R$1.000 acima, porque os Grand Cru vai ser muito mais caro, vai ser o dobro do preço do Chablis. Então Petit Chablis é uma qualidade menor de uva de Chablis. Chablis é o genérico, né, o que mais produz, e Petit Chablis é só um Chablis que não chegou até todas as exigências de qualidade. Isso eu não expliquei muito bem, talvez ainda. O que é muito importante, né, dentro do que falamos sobre o que faz a qualidade da uva, é que na França era um país que todo mundo produzia um pouco de uva, né? Com o tempo eles perceberam que alguns lugares dava mais certo que outros, algumas variedades de planta de uva dava mais certo em algum lugar que outro, e com a ciência foi chegar no nível de precisão muito alta. Então, 200 anos atrás, se exportava barril de madeira dentro de barco que chegava na Inglaterra, o consumidor dentro da taverna ou do bar tirava umas taças dentro do barril de madeira, né? O que fala? Além do Calvé que estava escrito do barril do madeira, falava uma informação muito importante. Você tem um mapa do Bordeaux aqui, só para ver se a gente acha? Falava aí, muito importante, que eu falei, chega um rio gigante dentro da região de Bordeaux. Aí chega um rio gigante, né? Os barcos chegavam aí, podia entrar até no interior das terras onde se produzem as uvas e o vinho. Cada barco parava em alguns lugares aí para carregar a sua mercadoria, seus barris de madeira. O que falava barril de madeira? O nome do porto onde o barco parava. Pauillac, Margaux, Saint-Estèphe, e todos esses nomes se tem. Então o consumidor na Inglaterra já, na época, chegava num bar, tinha um barril que falava Pauillac, porque chegava de Pauillac, Saint-Estèphe, Margaux, e falava, eu gosto mais do Margaux, eu gosto mais do Saint-Estèphe, me dá um Saint-Estèphe. Aí foram perceber, com o tempo, desenvolvendo, que primeiro, que não tinha a mesma demanda
por cada porto, né? Porque vamos supor, o Margaux ficou muito pedido na Inglaterra, inflação no preço, né? Podia vender melhor, valorizar melhor a sua própria produção. Então, cada própria região dentro de Bordeaux produzia um vinho de qualidade diferente que era mais ou menos apreciado lá fora, na Inglaterra. Então, os produtores aos poucos resolveram definir, para proteger essa produção, essa qualidade, quais são as regras para chamar o meu vinho de Saint-Émilion, de Margaux, de Saint-Estèphe e de Bordeaux. E decidiram, para chamar de Margaux, tem que ser nessa região, tem que plantar essas uvas, tem que cortar sua planta dessa forma e tem que produzir tudo isso. Então tudo isso é bem delimitado, é por isso que falei do Chablis, por exemplo. Diferença entre Petit Chablis e Chablis não é a região, mesma uva, vai ser Chardonnay, vai ser a mesma região. O que vai ser a grande diferença? Vai ser as terras, quais terras eles decidem que é mais adequada a produzir um Grand Cru, um Premier Cru, um Chablis, e qual é o rendimento que você autoriza, né? A forma de cortar sua própria planta é importante, porque dependendo de quantas uvas você deixa por pé de uva, pode deixar 10, vai produzir 2 vezes mais se você deixar 5, só que se você deixar 5 vai produzir mais concentrado de qualidade e sabor. Então, quantas frutas você deixar em cada pé também é fiscalizado. Parece louco, mas é muito importante, né? Quando é explicado assim, quanto mais produz, você vai produzir mais líquido, mas menos concentrado. Quanto menos produz, mais concentrado em sabor e também produz menos volume. Então, tudo isso é fiscalizado dentro da França, é por isso que você tem essas denominações de origem, que parece complexo, mas tem uma história, né? Vem só do clima, da região, da terra e das regras que cada um definiu sobre como produzir o vinho. Então, isso que é muito importante na França, isso que faz o preço da uva, mas também faz o que o consumidor toma um Chablis, sabe que tem um patamar de qualidade que é muito alto e por isso que, mesmo se vai ser sempre mais caro, porque a produção é limitada, ou vai continuar tomando. E aí vamos passar. Sim. Sim. Isso é mais um nome. É mais um nome. Não tem denominações na França. É um Chablis, sim. Reserva, é que a gente colocou reserva. Na Espanha, é só na Espanha que tem denominações de origem com exigência de nome reserva. Na França não tem nome, só que o cliente ele pede escrever isso nos vinhos de alta qualidade. Então chamamos assim. Eu não sei como que vai ficar para a nova linha, se vão manter reserva ou não. Só que ajudava para vender. Significa que passa um certo tempo, mas é informal, não tem regra. Significa que passa um certo tempo em contato com as leveduras, mas não é uma regra que nós temos dentro das denominações de origem. É igual colocamos murmure, para facilitar para diferenciar um pouco o vinho, mas não tem uma exigência de fabricação na França. O Chablis ele passa entre 3 e 6 meses em contato com a levedura, então de uma certa forma é um reserva em termos de quanto tempo, comparando com o vinho básico, um Chardonnay básico que você produz e engarrafa, mas não é uma regra que você tem que cumprir para chamar de reserva. Igual Chablis, você tem que ter a uva aqui, você tem que cortar sua planta assim, você tem que fazer o vinho dessa forma. Reserva pode pôr, não pode pôr, ninguém vai fiscalizar, só que significa que ele passa um certo tempo, entre 3 e 6 meses, em contato com as leveduras, refermentando. Também não é um vinho que... Não é um Petit Chablis que é engarrafado mais rápido, tem uma... Exatamente.
No Chile, é Chile que começou a usar e é um pouco como dizer, a tirar o sentido primeiro desse nome, porque na Espanha tem regra muito específica entre 12, 18, 36 meses de descanso na madeira. Aí vira um argumento comercial, né? Todos os vinhos que passam um certo tempo de segunda fermentação, de descanso, são chamados de reserva. Dentro de cada região, dentro de cada denominação de origem, você tem que produzir o seu vinho. Então, nós temos lugares de produção de vinho em cada região da França. Agora, a questão da uva, para produzir 12 milhões de garrafa, é parceria com cooperativas, que são grupos de produtores de uva e produtores de uva. Parcerias de largo prazo, 5 a 10 anos, para investir na qualidade e segurar a produção, o que é muito importante. Todas as grandes marcas, Concheitoro, Freixenet, trabalham assim. Quando você fala de um volume importante de produção anual, você não pode contar só com sua própria terra. Nós temos propriedade também, que serve a alguma parte, uma parte minoria dos vinhos. Por exemplo, o Saint-Emilion, aí, que é um volume muito pequeno de venda, dentro de toda a marca Calvé, ele é só de uma propriedade. Qual vai ser a diferença entre um vinho de chateau de propriedade e um vinho de marca? Então, a marca, você vai comprar a uva com uma parceria com produtores de uva. Então, o trabalho deles é produzir a uva, eles te entregam. Você pode ter muitos produtores diferentes e decidir, esse ano eu vou vender tantas garrafas, eu vou comprar tanta uva. Quando você tem a sua própria propriedade, o chateau, você sabe que ele pode produzir máximo 100 mil garrafas no seu chateau. Mas vai ter anos que você vai ter chuva forte depois de setembro, vai congelar temperaturas negativas em maio. Então a sua produção ela nunca é 100 mil todo ano. Vai ter anos que você produz 100 mil e vai ter anos que você produz 20 mil. E isso é muito difícil comercialmente para servir seu cliente, porque vamos supor, vocês amanhã vai vender 10 mil garrafas por ano desse, mas o ano que vem a propriedade já só produz 15 mil. Eu preciso servir 100 países. Eu vou dizer para você, eu só tenho 1.000 para oferecer, mas eu tenho uma demanda de 10 mil, o que você vai fazer? Eu vou achar outro vinho para satisfazer minha demanda. Eu não vou mais focar na sua marca, porque você não está mais ajudando no meu comércio. Então, para essa questão de marcas, quando você está falando de grande volume, tem que ter a capacidade de produzir e satisfazer seus clientes, senão você não pode continuar. Então, a maioria dos vinhos, fora o Saint-Emilion, são parcerias com produtores de uva, de largo prazo, com investimento nosso e muito interessante também. Tem um que achou que ultimamente tem um robô que a empresa comprou, que está emprestando aos diferentes produtores de uva para não usar herbicídio e tirar justamente as plantas negativas para a produção. É muito interessante isso. Então a maioria assim é compra de uva e assim que é trabalhado as grandes marcas. Criou muita história no mundo de vinho, é verdade que tem muitas propriedades em Bordeaux, muitas chamam Chateau e muitas vêm da mesma propriedade. É um fato, o que nós vamos provar aqui no Chateau de João. Mas isso gera cada ano você vai produzir um nível diferente e comercialmente é muito complexo. Então é melhor você ter vários fornecedores de uva para manter o nível de volume de venda. E outra coisa muito importante que eu não falei, quando você compra de vários produtores da região, o ano que essa região pegar muita chuva e vai dar uma uva que tem um gosto estranho, você pode usar mais dessa região, que ficou uma uva melhor. Então o enólogo ele pode achar a melhor mistura a cada região para produzir cada ano. É um desafio gigante, né? Porque estamos falando de clima, cada ano tem um clima diferente. Mas quando se produz uma marca, se quer o máximo possível chegar até o mesmo vinho de um ano para o outro, que é um desafio enorme para não perder o consumidor. Então,
fato de ter vários fornecedores, você pode fazer as melhores misturas de uva que você consegue. Uvas Syrah, Grenache, Cinsault são as principais, uvas muito concentradas. Lembrando que o Rhône, você consegue passar a slide no Rhône só para ver? Lembrando que o Rhône é uma região do sul da França, dentro da terra, esquenta muito no verão, amadurece bastante as uvas com teor alcoólico muito alto e ela tem terra muito calcária também, muito interessante. São plantas muito baixas também. São lugares que você quase tem que escalar, né, para coletar. Alguns lugares é muito interessante, mas são vinhos muito gostosos por ser exuberante em termos de aroma. Vamos lá degustar juntos, vamos deixar todo mundo falar. Quem que percebe algum cheiro diferente, alguma coisa. Sim. Sim. Alguém consegue perceber uma coisa no cheiro? Sim. Ótimo. A Syrah, que é a uva da região, ela tem uma característica muito específica nessa região, que traz muitas especiarias no cheiro do vinho. Aí tudo que é aroma de tabaco, pimenta, canela, às vezes você vai perceber no cheiro dependendo de como você. Também tem um pouco de passagem de madeira que vai trazer tabaco tostado, cacau, pode ser coisas que você acha. É uma Bom, aí o vinho você precisa mastigar, né? Tá bem presente na sua boca. Termina com uma acidez boa. Em termos de tanino, você vai ver que Bordeaux geralmente vai ter mais tanino ainda. Tá com um tanino médio, muita fruta, muita presença de fruta. Fruta preta ou fruta vermelha, né? Sim. E a especiaria, né? Ele acaba picando um pouco, muito interessante. Isso para harmonizar com carne grelhada ou com comida italiana. Tudo que é com tomate, sim. Muito interessante. Syrah, Grenache, Cinsault. Um pouco, sim. Uns 20, 30% passa por madeira. Que vai trazer um pouco de cheiro de baunilha também. E Côte du Rhône é uma opção que, primeiro, se destaca de tudo a produção do Chile, que é mais voltado no Cabernet Sauvignon. Então, você tem Syrah, especiarias, é uma coisa muito única aí, uma coisa muito diferente. Sendo um vinho muito concentrado, porque tem às vezes o consumidor que está acostumado a tomar Chile, ele diz que acha o vinho francês mais fraco. Aqui não, você tem potência, você tem corpo, você tem tudo que chega na sua boca. Então é uma alternativa que é muito interessante para quem quer fazer um primeiro passo na França vendo do Chile ou de outros lugares. Eu já recebi também essas refeições no mercado. É verdade que tem alguns vinhos do norte da França, Pinot Noir, é mais leve, são propostas diferentes, maior acidez. Aqui é exuberância, é presença, um vinho que você mastiga, né? Bom, e aí vamos passar no Châteauneuf-du-Pape, que é a outra denominação de altíssima exigência dentro da região do Rhône. Então, cada região da França é a mesma coisa. Funciona igual uma pirâmide, né? Várias exigências na forma de você cultivar o seu vinho, dependendo de onde você tem sua vinícola, onde
como que é a exposição ao sol, como que é a terra e como que você vai produzir o seu vinho. Agora, Châteauneuf-du-Pape é um dos níveis mais altos da região do Rhône. Mesma uva, mesma região, você vai ver, o que muda é a exposição, a sub-região, né? Das plantas para o sol, para a terra, e como é produzido o vinho, né? Rendimento menor, maior passagem em madeira, vocês vão ver que realmente aí temos uma coisa mais específica. Alguém sabe da história do Châteauneuf-du-Pape? De onde que vem isso? Tem uma cidade que se chama Lyon, né, que é norte da região do Rhône, que é a segunda, a terceira cidade da França, famosa por ter um time de futebol que ganha muitas coisas. E aí um pouco no sul dessa cidade você tem Valence, Corinthians. Não conhece? O sul dessa região você tem Valence e Avignon, que é uma região que chama a cidade dos papas, né? Porque o pai da Igreja Católica, nos anos 1400 e pouco, brigou com o rei da França por uma questão de imposto e foi abrir uma filial na França. Basicamente, eles passaram, os papas de Roma passaram uns 30, 40 anos nessa região aí. E como o vinho sempre foi muito relacionado com a Igreja Católica, o sangue do Cristo, né, na missa na França se toma um vinho, cada vez menos, né, principalmente na hora de Covid, mas na missa se tomava. E eles eram, na época, primeira potência política, primeira potência religiosa e primeira potência financeira. Então imagina que chega uma organização dessa e vai buscar o melhor lugar para fazer seu vinho. Vai achar os melhores lugares possível, vai colocar o maior investimento possível, 600 anos atrás. Então acharam essa cidade, que chamaram Châteauneuf-du-Pape, o novo castelo dos papas, para produzir o melhor vinho possível. E com o tempo, obviamente, os produtores daquela região foram mantendo a tradição, mantendo o nível de produção, a exigência. E aí vocês estão tomando um vinho que obviamente vai ter um nível de preço mais alto, mas eu sempre falo assim, não é um vinho que todo mundo nessa terra pode tomar, porque nunca vai produzir tanto, né? E por isso é nível de exigência que tem um preço mais alto, é tão simples assim. Então aqui, uma cidade só, vocês têm um blend de 13 uvas que são autorizadas, as principais sendo sempre Syrah, Grenache, Cinsault e outra que chama Mourvèdre, que está usado no sul da França também. Entre 9 e 12 meses de passagem em madeira, produção muito concentrada, e aí vocês vão ver que dá um vinhos capaz de envelhecer 10, 15, 20 anos. Aí vamos tomar ele na juventude, porque ele é de 2018, há pouco tempo foi produzido. Então ele vai ficar um pouco mais fechado na nariz, menos exuberante que o outro, mas você vai perceber mais complexidade. Vamos tentar. Então, a questão do uso depende do... Você nunca vai ter tudo que passa por primeiro uso. Quando você tem 100 barricas de madeira, você vai ter 20 que tem 5 anos, 20 que tem 4, 20 que tem 3 anos, 20 que tem 2. Não, é importantíssimo entender, bom, da onde é que vem e por que temos isso. Vinho é muito tradicional, então a gente, valoriza o produto, mas também desvaloriza a inovação, porque ninguém aceita a inovação nesse mundo. Então é complexo, mas a embalagem, você viu? 200 anos atrás era barril de madeira que exportava, né? Não é prático, não dá para dividir, mas era feito assim. Hoje temos tecnologia para engarrafar o vinho mais fácil, temos tecnologia para fazer bag-in-box também, vocês chegaram a vender, mas em termos de
de eficiência no transporte, é muito melhor mandar um quadrado que mandar umas garrafas de madeira que tem mais é plástico, sim, não é tão ecológico, mas em termos de conservação de vinho é extraordinário, porque você compra 3 litros, consumo do mês, pode tirar uma taça, você abre uma garrafa de branco, a gente vende, tem países que aceitam muito melhor algumas inovações que outros. Aí você pega o Screw Cap e o Bag in Box, por exemplo, na Austrália e Nova Zelândia, o Calvé que vende lá é tudo com rolha. O Bag in Box no norte da Europa, Noruega, Dinamarca, esses países compram 80% em Bag in Box. A gente tem Sauternes, Chablis, é Bag in Box, é extraordinário. Então a gente pode servir uma taça Em termos de conservação do vinho e eficiência, é extraordinário. Aí não tem... A questão é que não tem um charme de abrir a rolha. Faz parte do charme, que faz parte da experiência do produto. Aí, para voltar assim, as questões de embalagem sempre vai mudar, só que do outro lado, o consumidor e o mundo do vinho é um pouco conservador, então vai ser difícil fazer aceitar. Mas tem... a forma de você fechar seu vinho, engarrafar o seu vinho, não vai mudar muito o gosto. E pelo contrário, a tampa Screw Cap, ela deixa passar menos oxigênio, então é melhor para conservação de largo prazo. Mais prático, você não precisa de sacar rolha, não é todo mundo que sabe usar. Agora, tem menos charme, né? De Bordeaux a gente já falou bastante, né? A origem da vinícola, aí tudo começou. A maioria da produção ainda é em Bordeaux. O vinho que mais vende também, depois do Rosé d'Anjou, é um Bordeaux que chama Supérieur, com rótulo de metal, vende bastante, está escrito. Cresce principalmente Merlot, nessa região, e Cabernet Sauvignon. Lado de Saint-Émilion vai ser predominância de Merlot. O Merlot, dizemos que ele traz um pouco mais de fruta, quando o Cabernet Sauvignon traz mais de estrutura no blend desses vinhos. Exigência de passar pelo menos 9 meses em madeira. E vamos lá, degustar juntos, aproveitar tudo, tentar perceber algumas coisas. Você vai ver que tem um cheiro que é muito menos do lado da fruta que os outros, ele está mais do lado... O que vocês acham? Animal, eu gosto... Cor, eu gosto de dizer isso, couro, cogumelo, uma coisa um pouco mais... Sim. Não, pode ser. Sim, você vê que é um cheiro bem mais... como que é dizer isso? Muito tanino. Ele é jovem ainda, esses taninos eles vão cair, acho que é um vinho que vai conservar 7, 8, 9 anos fácil. Muito tanino, né? Principalmente. Então, com qual prato você vai organizar esse? Tem muita gordura, né? Feijoada, coisas, exato. Tem muita gordura, um bife, exato, um cordeiro também, bem cozido. Tudo uma coisa mais gordurosa, vai cortar bem. Tudo que com molho mais pesado, um risoto de cogumelo também, que tem muito parmesão. Bom, era isso a assinatura, né, da Casa Calvé aqui para finalizar. Tem mais dúvidas, comentários sobre esse vinho, outras coisas? Vieux, vamos lá, todo mundo junto. Vieux Château de João. Vieux Château de João, olha só.